Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da rádio, instrumento de divulgação da nossa casa virtual, o programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja em nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual, com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite nosso site e veja a nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Jussi Severo sobre o tema altruísmo. Sejam todos bem-vindos. Agora vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao Pai Criador para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje com uma prece de abertura. Oração de Francisco de Assis. Sublime Mestre Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade de vossa ternura e não as sombras de nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nós temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação de vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós. Portanto, ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restitui-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo.
Senhor, concedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os transfugas de dever. Assim seja. Então agora com vocês o nosso expositor de hoje, Senhor Julci Severo, que falará sobre o tema altruísmo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridos ouvintes. É sempre uma alegria recebê-los neste ambiente fraterno, uma escola da alma. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe mais uma vez e nos envolva no seu imenso amor, na sua imensa paz. Seguindo o nosso programa de reflexões a respeito do Espiritismo, hoje estamos trazendo um trabalho sobre altruísmo. Como viver bem com altruísmo? Eu inicio dessa forma porque é bom a gente fazer uma digressão ao momento que vivemos. Vivemos em um mundo tão indiferente, alijado dos verdadeiros propósitos do Criador. Todas as coisas ainda não nos surpreende, ainda nos surpreendemos com todas as coisas, quando deveria ser muito natural, tudo muito natural, pelo simples fato que todos nós, sem exceção, fomos criados puros. Fomos criados bons, à imagem e à semelhança de Deus. Além de sabermos que ninguém nasce ou reencarna para praticar o mal, ao recebermos o livre-arbítrio quando nascemos, nos tornamos ruins, maus ou perversos, exatamente por não saber exercê-lo na sua plenitude. Mas o fim não justifica os meios, de forma alguma. Mas, grosso modo, o que realmente tem acontecido é que o homem cansa de viver no caminho da retidão, aonde se vinculam as provas e dificuldades de sua vida, e que fazem parte do seu resgate, de sua evolução, desesperado e imotivadamente, porque não orou, porque não vigiou, porque não se instrumentalizou o suficiente, acaba por criar atalhos, e quando menos se espera, lá estamos nós, com as nossas patinhas no lamaçal, roubando, matando, adulterando, falseando, enganando, prejudicando, para saciar os nossos mesquinhos desejos, como se fossem as coisas mais naturais do mundo, onde ser velhaco e esperto é sinônimo de inteligência. Jesus nos alerta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, feita esta colocação sobre como nós podemos nos posicionar, como nós estamos vivendo, o que significa mesmo altruísmo? Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos em que as ações de um indivíduo beneficiam outros. Pode ser sinônimo de filantropia, que significa amor à humanidade. No sentido comum do termo, é muitas vezes percebida como sinônimo de solidariedade, que é um ato de bondade com o próximo. Altruísmo, o termo, a palavra, foi cunhada pelo filósofo francês Auguste Comte,
um positivista, que disse que se caracteriza pelo conjunto das disposições humanas que se inclinam para se dedicar aos outros. Esse conceito se opõe, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais do ser. O egoísmo é a ideia de que todos os atos de uma pessoa são sempre feitos por interesse próprio. O egoísta, em primeiro lugar, busca os seus próprios interesses. Uma pessoa egoísta, egocêntrica, é aquela que só é capaz de interagir com as pessoas e as coisas se absolutamente tudo girar em torno do seu ego, do seu eu, do seu próprio benefício. Sobre isso comenta o nosso querido espírito Pascal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Diz Pascal que se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado. Então o mal desapareceria. E nos alerta sobre isso. Pascal se refere a um sentimento primário, uma das raízes dos males da terra, o egoísmo, que Emmanuel diz ser uma chaga da humanidade e que deve desaparecer da terra, pois está retardando o progresso. Há egoísmo quando o nosso semelhante é esquecido, quando o pedido de Jesus, tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei vós aos outros, não é atendido. Uma sociedade egoísta só pode sofrer. Quem tem compreensão sabe que a dor é o remédio para a caridade desabrochar, o amor se revelar e o egoísmo desaparecer. O amor é a grande luz se expandindo, a todos envolvendo, fazendo desaparecer a sombra desse mal que ainda vige. Mas, segundo os nossos amigos espirituais, não por muito tempo, pois as mudanças para uma era melhor estão acontecendo com grande intensidade. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o mais radical dos vícios. E os Espíritos respondem: nós já o dizemos. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. E nesse sentido, Joana de Ângeles, que psicografou através de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece. O egoísmo é parasita, é destruidor. Observa o ciúme e verás o egoísmo revoltado por não conseguir a posse. Examina a ira e descobrirás o egoísmo contrariado, explodindo. Detente na calúnia e sentirá o egoísmo em plena satisfação. Acompanha a maledicência e tropeçarás no egoísmo, em jornada de insensatez. Contempla a vingança e a terapia que tenha será para o egoísmo que enlouqueceu. Confere o furto e o egoísmo justificará a posse indébita. Em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas de comando arbitrário. Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? E os Espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde se libertar, e para cujo
o entretenimento, tudo concorre. As leis que o homem cria concorrem para o egoísmo, sua organização social concorre para o egoísmo, sua educação concorre para o egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta. Do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações. Meditando nisso, vemos que essa doença ainda está em plena atividade. E o remédio sempre é a dor. Continuará como socorro aos doentes, até que o amor se faça presente em plenitude e a cura ocorra. Bom mesmo é vermos qual é a nossa escolha, doença ou saúde, esperando que o espírito esclarecido pelo conhecimento opte pela saúde, ou seja, pelo amor, como disse o apóstolo Pedro, cobre multidão de pecados. Esperamos que quando a dor se faça presente, pois ela ainda atinge todos os cantos da terra, saibamos nos conduzir com amor. E o altruísmo é o fruto dessa escolha, presença confortadora representando aquele que ilumina com as suas atitudes por onde passa. O altruísmo deixa um rastro de luz e gratidão, alegria e paz para aquele que o vivencia. Altruísmo é um substantivo masculino de origem francesa, que indica uma atitude de amor ao próximo. É ausência de egoísmo, portanto. Pode ser usada no sinônimo de filantropia. É também considerada uma doutrina ética que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo de moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si própria. O altruísmo é uma das bases das várias doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo. Apesar disso, o altruísmo não é uma atitude exclusivamente religiosa. Pode ser demonstrado por qualquer pessoa, sendo sim uma questão moral. O indivíduo altruísta ele não é interesseiro. Ou seja, não ajuda os outros com o objetivo de obter algum benefício em troca. A história tem muitos altruístas para que nós possamos aprender. Chico Xavier, Irmã Dulce, Martin Luther King, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Zilda Arnes, Ayrton Senna, Alberto Einstein, Charlie Chaplin, entre outros, seres humanos que, além de nos deixarem seus valiosos exemplos de vida e legado, eram dotados de virtudes extremamente importantes. E o maior exemplo de altruísmo foi Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Evangelho e o altruísmo, Jesus é o modelo e guia da humanidade, é a resposta que os Espíritos dão para a pergunta de Kardec. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Portanto, o altruísta serve com amor, doa sem estabelecer condições. Como disse o apóstolo Paulo, não busca seus próprios interesses. E lá no Evangelho que nós estamos falando, tem a parábola do bom pastor. Jesus apresenta-se como modelo de altruísmo e diz que é o bom pastor. A bondade de Jesus transparece sob 3 aspectos. Em primeiro lugar, ele garante a segurança das suas ovelhas, dispondo-se a arriscar
a própria vida por amor a elas, colocando-se em segundo plano. Em segundo lugar, ele desfruta de conhecimento e intimidade de cada ovelha. Ele conhece o seu rebanho, o seu rebanho o conhece pela voz. Em terceiro lugar, finalmente, ele supre as necessidades das suas ovelhas, conforme expresso no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois todos aqueles que estudarem, que aprenderem e praticarem suas lições, seus ensinamentos, terão alimento para suas almas, terão as suas vidas com paz e com harmonia, terão seu caminho seguro para a felicidade. Por isso nós dizemos, o altruísta pensa no próximo como se fosse ele mesmo, e procura ajudá-lo a resolver seus problemas. É um ser prestativo, solidário por excelência, e está sempre disposto a auxiliar os seus semelhantes. São capazes de enfrentar problemas que muitos julgam insolúveis, tomando a iniciativa de muitos movimentos, campanhas e cruzadas de solidariedade humana. E eles existem em todas as camadas sociais, em todos os países do mundo. O verdadeiro altruísta não tem preconceito de raça, de religião, de partido político. Sua estrutura psíquica está preparada para aceitar as desigualdades sociais e principalmente para lutar e vencer sobre todos os obstáculos que se acentuam nas desigualdades. Independente de posição social, ele é generoso, nobre, leal, valente, gosta de dar, de distribuir com os mais necessitados a parte que ganha com o seu trabalho. E quando o que ganha é pouco é insuficiente, ele dá do seu tempo, do seu carinho, do seu esforço, do seu lazer para ajudar o próximo com as suas dificuldades. São as pessoas que são chamadas de bom coração, verdadeiros missionários do amor. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o altruísmo está dentro das características do homem de bem. Capítulo 17, sede perfeitos. Lá diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. E entre essas criaturas humildes e de bom coração, tem várias profissões que a gente conhece. Eu vou citar duas. Os enfermeiros, enfermeiras e bombeiras são altruístas. Estas criaturas são prestativas, zelosas, dedicadas de praticarem o bem em situações as mais difíceis, lidando com a dor e com o sofrimento alheio, às vezes com recursos exíguos. Temos que fazer aqui uma homenagem a uma figura muito conhecida nossa, Ana Nery. Ana Nery, nós temos um hospital aqui, inclusive ligado a esta casa. Natural da Bahia, esta grande benfeitora fez da enfermagem a sua condição altruísta. Foi para a guerra do Paraguai, porque seus filhos e seus irmãos foram para a guerra. Ela foi, e com os próprios recursos lá, instalou uma tenda de enfermaria para cuidar dos mutilados da guerra. Recebeu muitas honrarias por causa disso. Como médico também temos o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que afrontou a ira da população para erradicar a peste bubônica e a febre amarela. Foi também um altruísta. Mas outras pessoas que nós conhecemos e que às vezes nem nos passou a ideia de que eram altruístas. Nós temos, por exemplo, a princesa Diana, a princesa de Gales, que com a sua filantropia
estabeleceu patamares de grande amor ao próximo. A Lady Di, como era conhecida, levou fraternidade aos necessitados de 5 continentes. Jamais negou alimento material ou espiritual a quem lhe estendesse a mão. E mais que isso, abriu os caminhos em cenários trágicos, confortou mutilados de guerra e flagelados pela fome e pela doença. Como voluntária da Cruz Vermelha, visitou campos minados de Angola e deflagrou uma luta sem trégua para a eliminação das minas terrestres que mutilavam, em tempo de paz, 25 mil pessoas por ano. Então temos muitos exemplos. Temos estudos científicos que nos dizem que fazer o bem só pode te fazer bem. Fazer o bem só pode te fazer bem. Esses estudos, então, de pessoas ligadas às universidades, revelam que pessoas que ajudam outros voluntariamente, não importa o quanto esse trabalho exija, são mais felizes. E começam o trabalho científico falando do bom samaritano lá do Evangelho, que voluntariamente ajudou aquela pessoa que foi atacada pelos ladrões na estrada. A sabedoria milenar constatou que dar aos outros também é um presente para si mesmo. Buda já dizia: a generosidade traz abundância, purifica o coração e a mente e proporciona maior felicidade. E as pesquisas científicas estão comprovando isso. Querem ver? Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, PhD, nasceu na Califórnia, concluiu que o comportamento altruísta é um reflexo magnífico do bem-estar psicológico do indivíduo. Essa pessoa é compassiva por entender que toda a vida é interligada e não deve ser vivida no isolamento, procurando satisfazer somente o próprio ego, mas a serviço da comunidade. Quem está dizendo isso é um cientista. Mas não é só ele. Chris Kiefer, outro professor PhD de antropologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriu nas pessoas entrevistadas que altruístas naturais cresceram em lar carinhoso. As pessoas criadas por família onde não existia o amor têm mais dificuldade de serem generosas. Mas também estudou altruístas que, apesar de infâncias desfavoráveis, tiveram uma mudança, se converteram e descobriram qual era a sua verdadeira missão. Souberam superar uma infância infeliz através de um difícil processo de autodesenvolvimento. Compreenderam que seu próprio crescimento e realização implicava a preocupação com o próximo. Ao contrário, completa ele, do que dizem os céticos, que o altruísmo é coisa para romântico, idealista, santo, Chris Kiefer descobriu que os altruístas são bem realistas, tanto a respeito de si mesmo como em relação ao mundo, que disse e completa com a frase mágica: o altruísmo é um sinal de saúde mental, porque as pessoas saudáveis não se preocupam somente consigo mesmas. Outro cientista, Thomas Hurley, III, diretor do programa de Espírito Altruísta do Instituto de Ciências Noéticas de Sausalito, na Califórnia, diz: os altruístas são fundamentalmente iniciadores. Uma vez estabelecida uma meta na qual acreditam, fazem de tudo para alcançá-la. Depois de tudo feito, o que foi possível, ele sabe quando tirar da mente e confiar em algo além do seu controle. É nesse ponto que a prática espiritual ou a fé exerce um papel importante, explica Hurley. Eles têm algo a quem recorrer e a quem confiar.
A pessoa poderia imaginar que o tempo e o esforço dedicado a fazer o bem poderia prejudicar a pessoa. No entanto, ajudar os outros, mesmo que por meio de tarefas estressantes, pode acrescentar muitos anos de vida. Quando nos dedicamos voluntariamente a fazer o bem, os efeitos do estresse são diferentes dos efeitos comuns do estresse do trabalho, diz Kennedy Pelletier, psicólogo clínico da Faculdade de Medicina de Stanford. Na verdade, o que ocorre é o oposto do estresse, ou a reação de alerta. Na realidade, nós relaxamos, afirma Herbert Benson, professor adjunto da medicina de faculdade de Harvard. O metabolismo, a pressão arterial, os batimentos cardíacos e a respiração diminuem, como diminui a ansiedade, a depressão e a irritação. Ele tem uma frase muito bonita que eu gosto muito. Ele diz assim: é difícil a gente se sentir deprimido diante de um sorriso que ajudamos a criar. Muito bonito isso. Vemos por esses cientistas, portanto, que o que eles estão descobrindo está em total concordância com os ensinamentos espíritas. Fazer o bem só pode ter fazer bem. Capítulo 15 do Evangelho, a parábola do bom samaritano. Para nós espíritas que já estamos familiarizados com os postulados da doutrina, não há motivo para nos surpreendermos com a pesquisa, porque Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Mas ouvir de cientistas que os altruístas são fundamentalmente iniciadores, uma vez estabelecida uma meta, na qual acredito fazem de tudo para buscá-la. E mais, no outro trecho, que o Pelletier nos diz com muita alegria, é difícil a gente se sentir deprimido diante de um sorriso que ajudamos a criar. E acrescenta, se você pensa que a situação é dura e você se torna um voluntário, isso coloca a sua própria vida em perspectiva. Por isso, caridade é o amor em ação. Essa atitude caridosa, amorosa, nos faz esquecer as próprias aflições. Nossas lágrimas estancam, secam, à medida que estamos buscando enxugar as lágrimas de quem chora ao nosso lado. Quando nos preocupamos com as necessidades dos outros, nossas ficam esquecidas, adormecidas. Não damos tempo para elas mostrarem o ar da sua graça. Por isso, eu vos digo, ser caridoso, ser altruísta, acima de representar uma evolução espiritual, porque o amor está presente na atitude, representa uma atitude de saúde mental e de saúde física. E é muito bom para todos nós. Jesus foi o modelo e guia do altruísmo. Que assim seja. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos os sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimentos que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção, vão saindo pouco a pouco. Vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetrando nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece, como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções e felicidade, esperança, fé e coragem, determinação, novamente com imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam da doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja. Agora, suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente, tomam-lhe alguns goles e guardem o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco,
auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos aos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem a fé na coragem. Que os teus santos espíritos, comandados pelo Mestre, neste momento derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, perseguições, loucuras, nas baixezas humanas. Que todo o planeta Terra, neste momento, possa ser envolvido por emanações da imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br